Sun Jin-woo finalmente conseguiu o título de Monarca das Sombras. Agora ele é um assassino necromante e possui um grande exército das sombras aos seus comandos. Entre suas sombras, Ygritte é o mais poderoso. Ao completar essa missão e despertar seus novos poderes, Jin-woo sai do portal da dungeon. No outro dia, ele acorda em sua casa com seu celular tocando. Quem estava ligando era sua irmã mais nova. Ela estava furiosa. Jin-woo esqueceu que deve comparecer em sua escola. Já eram 2 horas da tarde e Sun deve comparecer na escola às 5 horas. Ele então começa a se arrumar rapidamente. Antes de ir para a escola, ele deve passar no banco para atualizar os seus cartões. A atendente fica surpresa ao saber que Jin-woo tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de wons em sua conta bancária. Depois disso, Sung vai até a escola de sua irmã. Ao se encontrarem, sua irmã acha estranho a forma que ele apareceu ali, com o cabelo penteado e roupas formais. Nem parecia o seu irmão. Todas as alunas da escola ficam encantadas com Jin-woo, afinal agora seu corpo é atlético, sua postura é confiante e Sun realmente se tornou alguém bonito. Sua irmã fica feliz por Sung ser tão popular. Ela pergunta se ele estava com alguma namorada na noite anterior, já que ficou fora até tarde. Mal sabe ela que Jin-woo estava completando seu treinamento e ganhando o poder de ressuscitar a sombra dos mortos. Sung então se encontra com a professora de sua irmã. Ela diz que Jin-ah é uma boa aluna e deseja fazer medicina, porém alerta Jin-woo de que uma garota da escola despertou como caçadora e agora nem sequer comparece às aulas. Jin-woo diz que mesmo que sua irmã despertasse, ele não gostaria que ela trabalhasse como uma caçadora. Ele pergunta para a professora qual o ranking que a aluna caçadora recebeu. A mulher diz que foi um ranking baixo. Ela revela que Jin-ah é amiga dessa estudante e pede para que Sun converse com ela. Seu nome é Han Song-gi. Jin-woo fica surpreso, ele conhece essa garota. Han Song-gi é a caçadora de rank E que está em seu grupo de raids. Sung então vai se encontrar com ela. A garota pergunta o que Jin-woo estava fazendo ali. Han Song-gi diz que não pretende voltar para a escola, mesmo Jin-woo sendo irmão de sua amiga. Sung então diz que por ter um rank baixo, a garota precisaria usar uma arma imbuída com magia. Seus ataques normais não funcionariam contra monstros. Com o tempo, a arma quebraria e ela precisaria de outra, se tornando assim um ciclo fadado ao fracasso. A menina responde que Jin-woo não poderia julgá-la, afinal ele também é um rank E. Porém Sung diz que não estava ali para convencê-la de nada, mas sim para torná-la uma caçadora excelente. Enquanto isso, uma pessoa inesperada chegava na Coreia do Sul. Esse é o caçador de rank S, Hwang Dong-soo, o irmão de Dang-suk, que tentou assassinar Sun Jin-woo e Jin-ho dentro da dungeon. Como sabemos, Dong-suk e seu grupo de caçadores foram completamente exterminados por Jin-woo, mas agora seu irmão mais novo, Hwang Dong-soo, está na Coreia procurando por Sun Jin-woo. E quem aparece para acompanhá-lo é o caçador Woo Jin-chul, que faz parte da divisão de monitoramento dos caçadores da Coreia. Dong-soo pergunta se Jin-chul ainda trabalha como braço direito do velhote Go Gun-hee e diz: se estivesse no seu lugar, eu teria arrancado o braço esquerdo dele e depois tomaria o controle de tudo. Woo Jin-chul não dá ouvidos às palavras do caçador de rank S e apenas pergunta quanto tempo ele pretende ficar no país. Dong-soo diz que não pretende ficar muito ali e iria apenas resolver alguns negócios. Jin-chul pergunta se os negócios de um homem que trocou sua terra natal pelos Estados Unidos envolviam o caçador de rank E, Sun Jin-woo, e o caçador de rank D, Yoo Jin-ho. Dong-soo fica furioso e pergunta se o caçador da divisão de monitoramento iria pará-lo. Seus olhos exalavam um vermelho sangue, mas Jin-chul diz apenas que estava cumprindo seu trabalho. O poder que Dong-soo exalava modificava todo o ambiente. As pessoas ao redor se sentiam pesadas e com falta de ar, tamanha a densidade do poder de um caçador de classe S. Ele pega no ombro de Woo Jin-chul e faz uma proposta: eu gosto de você, venha para a guilda dos carniceiros. Podemos te tratar melhor do que aquele presidente velho. Woo Jin-chul, porém, se lembra de que tanto Dong-soo quanto seu irmão são pessoas sem escrúpulos e não possuem nenhum sentimento, mesmo após cometerem vários assassinatos. São lixos desprezíveis. Enquanto isso, Sun Jin-woo e a jovem caçadora Han Song-gi vão até uma parte abandonada da cidade. Eles se encontram com Han Sang-min, o chefe do 2º departamento de administração da Guilda dos Tigres Brancos. Ao seu lado estava seu assistente,
o Ryung-Chu. Aquela era uma sessão de treinamento de novos recrutas, em uma área com uma grande concentração de portais, e por isso acabou sendo abandonada pelos moradores. Um portal de rank C perfeito para treino de campo abriu naquele lugar, e nesse momento um caçador com uma grande armadura pede para todos se apressarem. Jin-Woo pergunta quem seria aquele cara, e Sang-min responde que seria um recruta de rank A, o seu nome é Kim-Chu. O grupo dessa raid é composto por um rank A, 7 ranks B e 4 rank C, um total de 12 pessoas. Isso seria mais que o suficiente para um portal de rank C, e como eles são novos recrutas, irão ganhar experiência em dungeons. Han Song-gi estava animada para entrar, mas Sung Jin-woo queria que ela percebesse a diferença de seus poderes com relação aos outros. Jin-woo e Song-gi entram no portal. Porém, nesse mesmo instante, o portal azul de rank C acaba se tornando um portal vermelho. Sung Jin-woo, percebendo o tamanho do perigo, ainda consegue gritar para que o chefe Yan chame a força de ataque principal imediatamente. Aquele era um portal extremamente perigoso. As pessoas que entraram não conseguem mais sair, e tremendo, Han Sang-min diz que esse não é um problema que é capaz de ser resolvido pela força principal de ataque. Ele então liga para o chefe da guilda e relata a aparição do portal vermelho. Esse é o mestre da guilda do Tigre Branco. Seu nome é Baek Yong-ho, um caçador de classe S. Enquanto isso, o Jin-Chu estava sendo motorista do caçador de classe S Dong-Su. Ele pergunta como foi o funeral de seu irmão, e Jin-Chu revela que não conseguiram recuperar o corpo dele, por isso o funeral foi feito de forma privada. Ele pergunta se Dong-Su gostaria de ir até o cemitério, porém o classe S responde que não, ele deseja ir a uma dungeon. Vou achá-los em uma dungeon. Caçadores nojentos com certeza são encontrados desse lugar. Jin-Chu pergunta então como ele planeja achar Sung, seu amigo, já que existem inúmeros portais na Coreia. Dong-Su então pega seu celular e diz que isso não era um problema. Ele tem acesso a um aplicativo que informa os caçadores que estão em dungeons, e Sung Jin-woo havia acabado de entrar em uma. As regras desse mundo e das dungeons são diferentes. Se eu vou enterrar ele ou não, não é da sua conta, Woo Jin-Chu. Enquanto isso, vemos que o lugar para onde Sung e os outros foi enviado era algo totalmente diferente. Era uma espécie de floresta coberta por neve. Todos os caçadores iniciantes estavam assustados. Aquilo não parecia uma dungeon. Sung não sente nada suspeito, porém aquele portal simplesmente os transportou para aquele mundo. Han Song-gi pergunta se tem algo errado, e de repente 2 flechas de gelo são disparadas. Sung consegue pegar uma delas no último instante, salvando assim a vida de Han, porém a outra flecha acerta um dos caçadores iniciantes. Os demais então percebem que os ataques estão vindo das árvores. Aqueles eram elfos de gelo, também conhecidos como Hyaki. Monstros que caçam os caçadores. Jin-Woo não conseguia senti-los por estarem longe de seu alcance, e enquanto isso no mundo humano, Baek chega até o portal vermelho, porém aquele portal estava lacrado, era impossível entrar. Portais vermelhos geralmente só aparecem em portais de rank alto, porém aquele portal era de no mínimo rank B ou A, porém se não tiverem sorte, poderia ser até algo pior. Baek pergunta quantos membros entraram no portal. Era um total de 12 pessoas. Ele pergunta quantos tinham rank alto, e Han Sang-min responde que tinha 1 de rank A e 7 de rank B. Baek então responde que se aquele portal for de rank B, precisariam de no mínimo 3 caçadores de rank A, mas se o portal for de rank A, precisariam de no mínimo 1 caçadora rank S e 10 caçadores de rank A. Sendo assim, se esse portal for de rank A, todos que entraram devem ser considerados como mortos, e se eles tiverem sorte, talvez 3 ou 2 caçadores restarão vivos. Nesse momento, Sang-min então revela que existem mais 2 pessoas que estão lá. Eles não são da guilda do Tigre Branco, sendo um deles um caçador que chamou muita atenção recentemente. Baek fica surpreso e pergunta se esse caçador era rank A ou B. Sang-min responde que não. Baek então fica mais surpreso ainda. Seria então um caçador de rank S? Mas Sang-min responde que esse caçador é na verdade de
de rank E. Enquanto isso, na dungeon do mundo congelado, vemos Jin-Woo segurando a flecha de gelo. Ele diz que os olhos do inimigo são afiados. Eles planejavam acabar com os caçadores mais fracos do grupo primeiro. Se fosse há 2 meses atrás, essa flecha seria na sua direção. Jin-Woo então vê um dos elfos de gelo fazendo o sinal de morte. Ele fica furioso e nesse momento o tanker de rank A, Kim-Chul, dizia: eles não estão nos dando boas-vindas. Eu não tenho certeza de quantos de vocês perceberam, mas estamos dentro de um portal vermelho. Nós não podemos voltar até todos estarem mortos ou até a dungeon se abrir. Song-Yi fica surpresa e pergunta para Jin-Woo o que seria isso. Ele então diz que um portal vermelho é um portal que conecta um mundo com outro. Quando pisamos dentro dele, o portal se fecha totalmente e ninguém mais pode ajudar. É um lugar onde nós não podemos sair, a menos que o boss final seja morto ou que a dungeon se abra sozinha. Em outras palavras, fomos abandonados. O tanker de rank A chamado Kim-Chul se apresenta. Ele fala que tomará a responsabilidade pela sobrevivência dos demais, mas o caçador avisa que não serão todos que sairão dali vivos. Eles devem esperar vários meses para a dungeon abrir naturalmente e por isso não tem garantias de quem vai sobreviver. Um portal vermelho tem um nível mínimo de rank B e em um lugar tão perigoso é difícil cuidar de muitas pessoas. Por isso Kim-Chul decide formar um grupo separado para derrotar o boss da dungeon com ele. Se continuarem ali, eles morrerão de frio ou emboscados, e se ninguém quiser seguir Kim-Chul, ele irá sozinho. Várias pessoas decidem se juntar a Kim-Chul, já que ele é um caçador de rank A, sendo o maior nível naquele lugar. Porém, de repente, Kim-Chul começa a excluir algumas pessoas de seu grupo. Os caçadores abaixo de rank B não poderiam acompanhá-lo. Jin-Woo fica surpreso. Os caçadores mais fracos estavam sendo isolados pelo de rank mais alto. Kim-Chul também revela que um dia em um portal vermelho é o mesmo que uma hora no mundo real. Sendo assim, no pior dos casos, incontáveis meses podem passar antes do boss ser morto ou do portal se abrir novamente. Em uma situação assim, ele não pode levar nenhum peso morto. Porém, se os mais fracos conseguirem sobreviver, poderão voltar em segurança também. Kim-Chul simplesmente abandona os mais fracos, porém de repente, uma caçadora de rank B decide sair do grupo de Kim-Chul e se aliar ao grupo de Sun Jin-Woo. Para substituir a mulher, ele então decide levar um caçador de rank baixo. A caçadora misteriosa, ao se aproximar de Jin-Woo, dizia: aquele cara não percebeu as flechas de gelo se aproximando, então você não é um caçador de rank E. A caçadora tinha visto a velocidade de Jin-Woo ao salvar Song-Yi e assim rapidamente decidiu se aliar a ele, acreditando que ele era o mais forte daquela raid. Enquanto isso, no mundo humano, Han Sang-min dizia para Baek que Sun Jin-Woo não é um caçador comum e deveria ter recebido o despertar duplo. O líder da guilda Tigres Brancos diz que isso seria apenas especulações e por isso a única pessoa que eles devem colocar suas esperanças é no caçador Kim-Chul. Han Sang-min diz em pensamentos que Baek entenderia se ele conhecesse Jin-Woo. De repente, outro homem se aproxima. Ele é o chefe do primeiro departamento de administração da guilda. Seu nome é Ju Sung-chan. Ele diz que Kim-Chul não teria problemas. Os resultados de seu treino são impressionantes e por isso, no quesito força, ele não fica atrás dos membros principais da guilda. O líder Baek então começa a acreditar que Kim-Chul, como capitão da raid, poderia comandar os caçadores de rank B para terminarem a dungeon. Ju Sung-chan diz para Han Sang-min sobre os rumores que se espalharam, que um caçador de rank E recebeu o segundo despertar, porém Kim-Chul é de longe superior. Mesmo assim, Sang-min sabe da verdade que Jin-Woo é alguém incrível, e nesse momento quem chega naquele lugar é ninguém menos que o caçador de rank S, Hwang Dong-Su. Ele pergunta por que o mestre da guilda Tigre Branco estava ali, e Baek fica furioso ao ver Dong-Su. Ele pergunta o que o caçador de rank S fazia na Coreia. Dong-Su revela que estava cuidando de alguns negócios e não esperava encontrá-lo. Baek fica furioso e seus cabelos começam a ficar brancos. Ele pergunta novamente:
porque um homem que deveria estar nos Estados Unidos voltou para a Coreia e está fazendo negócios na área do tigre branco. Dong-Soo queria perguntar uma coisa também. Aquele caçador nojento entrou em sua guilda porque recrutaram ele, aquele moleque de rank E, Sung Jin-woo. Baek então fica surpreso. Agora ele entende que Jin-woo realmente é alguém diferente. Até mesmo o mais desprezível caçador de rank S está atrás dele. Enquanto isso, no mundo do gelo, Jin-woo pergunta por que os caçadores novatos estavam tão calmos. A garota então responde que eles aprenderam que qualquer coisa pode acontecer em uma dungeon. O caçador Kim-Chul recebeu lições especiais e estava destinado a se juntar aos principais caçadores do Tigre Branco. O grupo de Kim-Chul decide seguir a trilha, enquanto o grupo de Jin-woo vai para a floresta. O caçador de rank A deseja sorte para eles e Jin-woo faz o mesmo. A caçadora que o acompanhava ainda estava intrigada e acreditava que Jin-woo é um caçador de rank A ou superior. E enquanto isso, Kim-Chul dizia que Jin-woo é um idiota. Na árvore próxima tinha uma marca de garra. A floresta é o território dos ursos de gelo, e por causa da inexperiência de um rank E, todas aquelas pessoas inocentes morrerão. Um dos caçadores pergunta se Jin-woo teria recebido ensinamentos para esse tipo de situação, e Kim-Chul nesse momento se surpreende. Ele se pergunta por que assumiu que Sung era o líder, sendo que seu time possui caçadores de rank B e C. Porém, de repente, ele diz para seus aliados se prepararem para a luta. Enquanto isso, no mundo humano, Dong-Soo diz que foi até ali para encontrar Sung, mas agora ele está preso nesse portal vermelho. Realmente é difícil encontrar esse cara. E Baek apenas se pergunta por que todos à sua volta estão interessados em Sung Jin-woo. Dentro do portal, o grupo de Kim-Chul encontra um enorme urso branco. Eles se preparam para lutar. Kim-Chul defende o ataque do monstro com seu escudo, quebrando assim as garras do animal. Ele então contra-ataca com seu martelo de guerra, e assim a batalha entre seu grupo e o grupo de ursos de gelo acaba em um grande derramamento de sangue. Eles conseguem derrotar todos os ursos. Os caçadores irão retirar a melhor parte da carne dos ursos para garantirem sua sobrevivência. Porém, Kim-Chul diz que eles devem ficar atentos até conseguirem sair da floresta. Ele derrotou a maior parte dos ursos, e provavelmente os próximos obstáculos serão ainda mais fortes, podendo causar a morte dos outros caçadores. O grupo de Jin-woo estava adentrando cada vez mais a floresta escura, e a caçadora de rank B fica com medo. Ela diz que não podem seguir em frente. A área estava coberta com marcas, indicando que ali é território dos ursos de gelo. Por isso eles devem voltar antes dos monstros aparecerem. Sung responde que exatamente por isso eles devem ir para a floresta. Se aquele território é apenas dos ursos de gelo, eles terão que se preocupar apenas com eles. Enfrentar ursos de gelo é melhor do que enfrentar elfos de gelo. Devido ao frio, Jin-woo também se preocupa para que os outros não morram congelados, e por isso ele retira de seu inventário alguns agasalhos de pele. A caçadora de rank B e os outros ficam surpresos. Eles acreditam que Jin-woo possui magia espacial, mas normalmente alguém assim consegue invocar apenas 2 ou 3 itens, e Jin-woo invocou vários. Song pergunta quem seria Sung de verdade, e ele apenas responde que ela é sua responsabilidade, já que foi ele quem a trouxe até ali. E a única regra para todos naquele lugar era não pedir nada e nem perguntar nada para Jin-woo, assim eles ficariam seguros. De repente, um enorme urso de gelo aparece. Os caçadores ficam surpresos. Aquele é um monstro de alto nível. Entrar na floresta definitivamente foi a escolha errada. A maga de rank B decide distrair o monstro para os outros atacarem. Sung a impede e diz: eu vou caçar os monstros sozinho. Eu não posso desperdiçar a experiência que está à minha frente. Mudança de título: Matador de Lobos. O urso branco ataca de forma feroz. Suas garras são extremamente afiadas. Jin-woo, porém, consegue se esquivar facilmente, e adicionando o efeito do matador de lobos com seu nível atual, apenas com suas mãos, ele é capaz de derrotar um urso de gelo. Sung Jin-woo derrota o monstro com apenas um soco. Todos os outros 4 caçadores ficam paralisados e surpresos. Com apenas um ataque, Jin-woo subiu de nível. Enquanto isso, no mundo humano, Baek pergunta o que um caçador de rank S queria com Sung Jin-woo. Dong-Soo apenas diz que é apenas por diversão. Porém, Baek responde:
qualquer que seja o seu objetivo, não tem nada que possamos fazer. Atrás daquele portal vermelho, no lugar de uma dungeon, pode ter um deserto com 60 graus, ou então uma floresta cheia de cobras venenosas, e até mesmo uma área extremamente gélida que pode te congelar. Eles têm uma chance maior de morrerem do que voltarem vivos. Dong-Su diz que também está curioso com o que tem dentro daquele portal. Eu consegui ver algo raro, mesmo estando só de passagem, mas isso é um problema, eu não posso esperar por aqui. Observando aquilo, Wu Jinchu dizia em pensamentos: Sung teve sorte, sendo um portal vermelho, até mesmo Dong-Su está de mãos atadas. Mas será que ele consegue voltar vivo? Talvez seja realmente sortudo. Dentro do portal, Sung comia a carne assada do urso junto dos outros caçadores. Go Myung-han é um artista marcial de rank C. Yoki Jong é um tanker de rank C. Park Hye-jin é a maga de rank B, e enquanto isso Song-yi pergunta para Jin-woo se sua irmã realmente não faz mais nada além de estudar, e ele apenas responde que em casa ela gosta de jogar, comer e dormir, ela ama frango frito. Dentro da dungeon, eles estavam tendo esse momento tranquilo, porque Sung conseguiu derrotar vários ursos de gelo, por isso os ataques de ursos diminuíram. Jin-woo se levanta e Park Hye-jin pergunta onde ele iria, e o caçador de rank E apenas responde que deveria se exercitar. Se ele não fizesse isso, seria punido. Sabemos que Jin-woo precisa cumprir as suas missões de treinamento diárias. Caso contrário, ele seria teleportado dali e todos ficariam em perigo. Sendo assim, Jin-woo se aquece e vai direto para a caçada. Ele avista uma caverna com vários ursos. Os números eram parecidos com seu número de sombras e assim Jin-woo ordena: saiam. Seu exército de cavaleiros das sombras, liderados por Igris, aparece. Sua primeira missão é matar todos os ursos. Vão. O exército das sombras aparece atrás de Jin-woo. Dentre eles podemos distinguir facilmente Igris, que é o mais poderoso. Ele ordena para que todos ataquem os ursos de gelo, e assim uma batalha feroz se inicia. Os cavaleiros das sombras eram destruídos pelos ursos, mas mesmo assim, eles também conseguiam ferir esses monstros cortando suas garras. Os cavaleiros das sombras conseguiam se regenerar, e enquanto isso, os magos das sombras conseguiam concentrar suas magias e assim lançar poderosas bolas de fogo. Infantaria com regeneração e magos com poder de fogo. As forças dos soldados das sombras estavam acima das expectativas de Jin-woo, mas apesar de serem poderosos, a regeneração dos soldados das sombras consumia uma quantidade absurda da mana de Jin-woo, e de repente aparece um urso gigantesco, bem maior do que os demais. Ele era cheio de cicatrizes e tinha uma listra negra em seu pelo. Seu cristal no meio do peito era roxo, sendo diferente dos demais. O líder finalmente apareceu. Os soldados das sombras estavam sendo esmagados por ele, e a mana de Jin-woo também acabou. Os soldados não podem mais se regenerar. E é nesse instante que Sung irá testar a habilidade de seu soldado mais poderoso. Ele convoca Igris para o combate. Igris se prepara e com sua espada longa ele avança na direção do inimigo. O urso tenta acertá-lo, porém Igris é mais rápido e corta facilmente o braço do urso. O monstro estava gritando de dor e tenta atacar com outro braço, porém Igris era mais rápido e consegue feri-lo novamente. Ele rasga os braços do urso de gelo, mas mesmo assim o monstro se ergue novamente. Ele não irá desistir. Igris então se aproxima lentamente e com um rápido golpe arranca a cabeça do líder dos ursos de gelo. Aquela cabeça é um presente para seu mestre Sun Jin-woo. Observando, Jin-woo chega à conclusão de que não teria chance alguma se Igris tivesse utilizado sua espada quando lutaram. Nesse exato momento, ambos estariam em pé de igualdade. Não, na verdade Igris é superior a Sun Jin-woo. O comandante Igris fica de joelhos perante seu mestre, que elogia a atuação do guerreiro. Sung decide transformar o Rei Urso em seu soldado das sombras, e ao dizer erga-se, o novo servo do monarca das sombras aparece. E os outros ursos também se tornam sombras de Sung. No mundo humano já se passaram 3 horas, e então dentro do portal se passaram 3 dias. Baek, o líder da guilda do Tigre Branco, acredita que os mais fracos já morreram a essa altura. O caçador rank S, Dong-Su, acredita que Sung também já morreu, e por isso ele teria desperdiçado seu tempo. Porém algo intrigava: se Jin-woo não faz parte da guilda do Tigre Branco, como ele estava naquele portal. O chefe Yan Sang-min responde que Sung
Sung era um velho conhecido e pediu para participar. Sang-min mente que não queria, mas Sung insistiu. Baek então percebe que Sang-min estava escondendo a verdade, e isso significa que expor Sung Jin-woo era algo perigoso. Dong-soo dizia: então não tem nada que eu possa fazer aqui. Foi isso que achou que eu diria, não é? Ele rapidamente pega Sang-min pelo pescoço. Ele queria saber a verdade que aquele homem estava escondendo. Mas de repente Baek segura seu braço e diz: tire suas mãos do meu funcionário. Dong-soo solta o chefe An, mas sua aura e a de Baek estavam agressivas. A pressão de seus poderes tomava conta daquele lugar. Uma batalha entre caçadores de Rank S estava prestes a começar. Enquanto isso, no mundo de gelo, vemos alguém completamente exausto. Sua pele estava congelando e seus braços tremiam. Aquele é o tanker de Rank A, Kim-Chul. Seu escudo e armadura estavam completamente destruídos e à sua frente estava um gigantesco monstro de alto nível. Esse era um Yeti. Ele comia os caçadores que foram derrotados. Kim-Chul então finalmente entende que falhou. Vários daqueles Yetis estavam comendo seus aliados. Ele estava paralisado enquanto os outros morriam na sua frente. De repente, flechas de gelo começam a ser lançadas. Aqueles eram os Hyakki, os elfos de gelo. Os aliados de Kim-Chul foram dizimados e apenas ele restou. Nesse momento, o tanker de Rank A corre e tenta fugir. Ele entra na floresta e dizia: se não tivéssemos passado fome por dias, não teríamos sido derrotados. De repente, o tanker avista o cemitério dos ursos de gelo, que foram derrotados por Sung. Ele acreditava que os elfos de gelo fizeram aquilo. No mundo humano, a tensão entre os dois caçadores de classe S aumentava. Baek mostra suas garras e Dong-soo concentra o poder em seu punho. Os dois então se atacam, dois poderosos golpes de caçadores de Rank S. O impacto destrói o cenário ao redor. Porém, quando a poeira abaixa, temos uma surpresa. Woo Jin-chul, da Associação de Caçadores da Coreia, conseguiu parar os ataques dos dois caçadores de classe S. Dong-soo elogia e Jin-chul dizia: se vocês dois não tivessem reduzido a força naquela hora, meus braços estariam quebrados. Eu fui o primeiro a suspeitar do despertar duplo de Jin-woo, mas há 2 meses ele ainda era um Rank E. Infelizmente, seu irmão Hwang Dang-suk faleceu, porém Jin-woo não tem habilidade para acabar com um grupo inteiro. Dong-soo revela que sabe disso. O culpado deve ser Yo Jin-ho. Jin-chul fala que não há razão para ser agressivo com Jin-woo, mas Dong-soo responde que é apenas uma desculpa para matar outra pessoa. Ele então decide ir embora dali. Yan Sang-min dizia em pensamentos que sabe das habilidades de Jin-woo melhor do que ninguém, e por isso ele irá retornar vivo. No mundo de gelo, Kim-chul acaba avistando o acampamento de Sung e os outros. Eles armaram uma tenda e estavam conversando felizes em volta da fogueira. Kim-chul não conseguia entender como caçadores de rank baixo sobreviveram e estavam tão bem preparados. Kim-chul chama todos eles de desgraçados. Seu grupo foi aniquilado por falta de comida e suprimentos. Ele perguntava como eles têm tudo aquilo. Ele queria saber quem escondeu todos esses suprimentos, quem escondeu esses equipamentos e deixou os outros morrerem. Kim-chul saca sua espada e diz que matará todos se ninguém responder. Ele acredita que a culpada disso tudo é a maga de rank B, Park Hye-jin. De repente, Sung aparece e com apenas um tapa, ele joga Kim-chul para longe dali e dizia: quem realmente deixou os companheiros para morrerem foi você, e ainda trouxe peso morto. Desfaçam a furtividade. Por causa de suas poderosas magias, é inútil se esconderem. Todos ficam surpresos. De repente, em meio à neve, algo começa a aparecer. Esses são os Hyakki. Os elfos de gelo seguiram Kim-chul até ali. Eles estavam em 20 ou mais. Sua energia era gélida e o líder dizia: realmente tinha um cara útil entre os lixos. Jin-woo então pergunta por que ele os chamou de lixos. O elfo e a maga Hye-jin ficam surpresos. Jin-woo sabe falar a língua dos monstros. Jin-woo não sabia disso até então. Será que esse é um efeito do sistema? O líder dos elfos então apresenta o elfo que ameaçou Jin-woo de morte. Ele queria enfrentá-lo, mas antes que pudesse se apresentar corretamente, sua cabeça é cortada. Sung utiliza sua adaga para decapitá-lo. Ele pergunta: mais alguma coisa? O elfo de gelo então sorri: você é um cara bem divertido.
Sung e o líder dos elfos começam a sua luta. Jin-Woo tentou decapitá-lo, mas o elfo se defende com uma adaga. Ele diz que tem uma proposta, mas primeiro tinha uma pergunta. Mesmo você não sendo humano, por que está com eles? Jin-Woo fica sem entender o que o monstro queria dizer com isso. E o elfo então explica: em nossas cabeças existe uma voz, dizendo para matar os humanos constantemente, mas eu não escuto essa voz quando é com você. Jin-Woo acredita que essa voz não se aplicava a ele, porque ele se tornou um jogador do sistema. O elfo diz que eles não precisam lutar, entregue os humanos atrás de você, que eu poupo sua vida. Que tal? Nesse momento Jin-Woo faz uma pergunta: quem são vocês? De onde vieram? E por que querem matar os humanos? O elfo tenta dizer algo, mas nessa hora acontece um glitch. A cena retorna com o elfo pedindo os humanos para Jin-Woo. O caçador Sung fica surpreso. Existe algo que ele não pode saber. Os elfos de gelo então se reúnem. Jin-Woo recusa a proposta de entregar seus amigos. O líder elfo perguntava: acha que pode nos derrotar mesmo com nossa vantagem numérica? Jin-Woo pergunta que vantagem seria essa, e de repente, atrás do caçador, os soldados das sombras começam a emergir. Os caçadores amigos de Jin-Woo estavam em pânico. Existiam ursos negros de gelo entre aqueles soldados das sombras. O líder dos elfos diz que aquele era um truque barato. A batalha finalmente começa. Elfos de gelo contra exército das sombras. Vários elfos estavam sendo devorados pelos ursos ou perfurados pelas lanças. E apenas os mais fortes conseguiam se defender. Os caçadores de rank baixo percebem que não são fortes o suficiente para essa luta. Eles então procuram um abrigo. Enquanto via os elfos enfrentando seu exército, Sung dizia: truque barato, isso não foi um blefe. Apesar da vantagem numérica, eu não posso manter o exército por muito tempo. Eles podem ser imortais, mas os números diminuirão se eles forem destruídos. Vemos alguns elfos que possuem uma força maior do que a dos soldados das sombras. Jin-Woo percebe que o líder dos elfos era um grande problema. Ele era forte. Até mesmo se Sung e Ygritte lutarem juntos, será uma batalha difícil. Um soldado comum não vai adiantar. Eu preciso de uma sombra forte. Jin-Woo nesse momento olha para Quinchul, o tanker de rank A que está caído no chão. O elfo de gelo finalmente se apresenta. Seu nome é Baruka. Sung Jin-Woo faz o mesmo e ao correr para a batalha, ele chuta uma espada para perto de Quinchul. Jin-Woo tenta cortar o elfo, que se esquiva no último momento. Baruka tenta segurar a adaga de Jin-Woo no chão, mas o caçador de rank E pode fazer sua adaga desaparecer e aparecer a qualquer momento. Sendo assim, ele ataca novamente, mas Baruka é muito forte. Ele segura o ataque de Sung facilmente. Jin-Woo utiliza suas duas adagas mais poderosas para então atacar, mas o elfo consegue se defender. Ele também acerta com uma joelhada as costelas de Jin-Woo. Baruka estava se divertindo. De repente, uma bola de fogo cai sobre ele. Esse era um ataque dos magos das sombras. Enquanto isso, Quinchul se levanta. Ele tinha reconhecido a voz de Jin-Woo antes de apagar. Ele então pega a espada e decide matar Sung. Em meio às chamas, o elfo Baruka aparece. Ele pergunta para Sung se esse era o limite dos soldados das sombras. Baruka ataca pela frente e Quinchul ataca pelas costas. Sung diz que foi como ele previu. Nesse instante, ele invoca Ygritte, que mata Quinchul rapidamente, e em seguida ele diz: erga-se. Baruka ataca, porém Ygritte defende seu mestre. Ele tenta cortar o inimigo, mas Baruka é muito rápido. Enquanto isso, Jin-Woo extraía a sombra do cadáver de Quinchul. Seu nome agora era Iron. Baruka derrota Ygritte e nesse momento o novo tanker de Jin-Woo utiliza o seu grito provocador. O elfo de gelo se enfurece e vai direto para o ataque. Iron tinha um forte escudo, mas não era tão rápido. O ataque estava concentrado em Jin-Woo e Ygritte. Os dois avançam. Ygritte ataca com sua espada longa. Ele quase consegue acertar Baruka. Entretanto, Sung consegue cortar o alvo, ativando efeitos de paralisia e sangramento no elfo. Mas como a resistência de Baruka era muito alta, esses efeitos são cancelados. Ele fala que os lixos são persistentes, mas Sung pede para o elfo observar ao redor. Os seus aliados estavam todos mortos. Baruka fica furioso. Seu único alvo agora é Jin-Woo. Sung lança sua adaga
adaga na direção do elfo. Baruka desvia, mas nesse instante Jinwoo utiliza sua habilidade, o toque do dominador. Ele controla a adaga à distância, trazendo ela de volta em alta velocidade. O elfo de gelo tenta se defender, mas acaba tendo sua adaga élfica quebrada. Iron segura Baruka e nesse instante os magos das sombras disparam suas magias de fogo. Uma grande explosão acontece, mas o elfo continua de pé. Mesmo ferido, ele estava furioso e deseja matar todos. Mas de repente, um corte aparece em seu abdômen. Aquele era Jinwoo, que se aproximou com seu modo furtivo e perfurou a barriga do inimigo. Sung diz que acabou, mas Baruka segura seu braço. Nesse instante, Iron avança com seu martelo de guerra e esmaga o inimigo. Agora acabou, o boss da dungeon foi morto. Jinwoo e a sombra sobem de nível, mas Iron estava fora de controle e martelava sem parar o corpo do elfo morto. Sung o repreende dizendo que isso não era necessário e o portal finalmente se abre. Sung fala para todos que está na hora de voltarem para o mundo humano. Os caçadores ficam felizes e Jinwoo deseja a sombra de Baruka. Enquanto isso, no mundo humano, a guilda do Tigre Branco continuava esperando o portal vermelho se abrir. Já eram 3 horas da manhã. Isso quer dizer que no portal se passou uma semana. An Sang-min diz para o mestre Baek ir para casa. Eles ficariam vigiando, porém o líder da guilda responde que não pode descansar. Enquanto os membros do Tigre Branco correm perigo, ele deve ficar ali. De repente, o portal vermelho se torna azul. Ele estava se abrindo. Algumas pessoas estavam saindo. Baek fica feliz. Ele imagina que Kinchu conseguiu. Aqueles eram os caçadores Gomyung-hwan e Yong Ki-jong, que saíam ao lado da caçadora Park Hye-jin. E junto deles quem retorna é Song-yi e Sung Jinwoo. O portal então desaparece e Sang-min diz que foi como ele pensou que seria. Os outros membros do Tigre Branco estavam preocupados e queriam saber o que aconteceu com Kinchu. Baek se surpreende. Apenas caçadores de nível baixo sobreviveram. Jinwoo vai levar Song-yi para casa, mas Baek diz que quer conversar com ele. O caçador se recusa, dizendo que estava cansado. Ele poderia conversar com os membros do Tigre Branco. Baek fica sério e diz que isso não foi um pedido, foi uma ordem. Perdemos 9 membros da guilda nesse portal. Como mestre, eu não posso fazer algumas perguntas. Jinwoo também fica sério e responde: eu salvei 3 pessoas. Deveria me agradecer primeiro. Baek, ao olhar nos olhos de Sung, entende. Ele é forte. O mestre da guilda então se recompõe. Eu estava sendo grosso. Você está certo. Me perdoe. Sung e Song vão embora. Baek pergunta para Park Hye-jin por que Sung estava tão irritado. A maga responde que após derrotar o boss, ele gritou alguma coisa na frente do corpo por 3 vezes e depois ficou assim. Sang-min diz que provavelmente Sung estava cansado. Ele não é uma pessoa ruim. Baek pergunta por que Sung ainda não foi recrutado. Sendo tão confiante contra mim, eu deveria estar preparado para perder um braço em uma luta contra ele. Se apresse, vou te dar meu completo apoio. Traga aquele homem para nossa guilda. Sang-min sorri, seus olhos não estavam enganados. Enquanto dirigia para casa, Jinwoo se lembrava que não conseguiu extrair a sombra de Baruka, porém ele conseguiu a adaga de Baruka, um item de classe A que continha um encantamento, deixando o usuário mais ágil. Ele deixa Song em sua casa e ela o agradece por tudo. No outro dia, Sung encontra seu amigo Jinho. Como sempre, ele estava usando alguns itens extravagantes. Sung liga para Song. Eles estavam indo para uma dungeon. Jinho, ouvindo aquilo, começa a fantasiar, achando que Song-yi e Jinwoo estavam em um relacionamento. Jinho pergunta se agora deveria chamar Song de cunhada, mas Sung diz que ela era apenas uma amiga de sua irmã. Galera, comente aí o que vocês acharam desse vídeo e também se eu devo continuar com essa história aqui no canal. Depende do comentário de vocês para continuarmos com esse projeto. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.